Estamos então, senhoras deputadas, senhores deputados, em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos connosco o Sr. Engenheiro Torres Campos, que foi Presidente da Comissão de Contrapartidas e que, portanto, é sobre essa matéria, obviamente, que será ouvido enquanto ex-Presidente da Comissão de Contrapartidas. Agradecer, obviamente, ao Sr. Engenheiro a sua presença no Parlamento e a sua disponibilidade para depor nesta Comissão de Inquérito, que é uma Comissão de Inquérito à aquisição de equipamentos militares e aos programas de contrapartidas associados a essa mesma aquisição. O sistema de questionário e de esclarecimento dos seus deputados é um sistema por rondas e, portanto, compete a cada partido usar um tempo de pergunta e resposta livre e, portanto, a pergunta será feita, podendo ser várias perguntas durante o tempo que esse partido mesmo dispõe, e é um sistema rotativo que faz com que caiba ao CDS iniciar esta mesma audição nesta primeira ronda. Dispõe de 10 minutos. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Torres Campos, o Sr. Engenheiro que ao longo da sua vida desempenhou diferentes funções bastante relevantes, julgo que inclusivamente nesta casa e, portanto, também é alguém que conhece bem esta casa e que mas que vem aqui a esta Comissão de Inquérito, o Sr. Engenheiro, naquela que foi a responsabilidade que assumiu no âmbito da Comissão Permanente de Contrapartidas. Nós estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, já ouvimos os senhores chefes dos ramos militares, já ouvimos também todos aqueles que foram Ministros da Defesa Nacional desde 1998, o salvo erro com exceção do Dr. Luís Amado, e também já ouvimos aqui ontem o Engenheiro Álvaro Barreto no âmbito das responsabilidades que assumiu enquanto Ministro da Economia. Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro exerceu funções na Comissão Permanente de Contrapartidas, salvo erro, entre 31 de outubro de 2002, entre 1 de julho de 2000 e 31 de outubro de 2002, certo? Certo. Eu queria, nesta primeira pergunta, Sr. Engenheiro, perguntar-lhe que nos pudesse relatar, em função também do tempo que já decorreu e fazendo um esforço de memória, qual foi a sua experiência enquanto Presidente da Comissão, desta Comissão Permanente de Contrapartidas e dizer em que condições é que desempenhou essa função, se com grande dificuldade ou sem dificuldade, e se na altura era remunerado por essas funções. Engenheiro, por favor, para responder. Com certeza. Bem, eu realmente fui nomeado, se a memória me não falha isto, eu tenho perto de 82 anos, e, portanto, isto da memória já não é o que foi. E então, para nomes, é um inferno. Mas fui realmente nomeado, como disse, em julho de 2000, no então governo do engenheiro António Guterres. Era, nessa altura, Ministro da Economia, cumulativamente com as Finanças, o Dr. Pina Moura, e era Ministro da Defesa, salvo erro, do Dr. Castro Caldas. Eu exercia funções de administrador, também indicado pelo Governo, numa empresa em que o Estado tinha participação importante, e foi-me solicitado, na sequência do pedido de demissão de quem me tinha antecedido na Comissão das Contrapartidas, o engenheiro Sousa Gomes, para assumir essa função. O que fiz, até o momento que já referiu, outubro de 2002, com um pormenor que julgo que vale a pena referir, que é o de que, entretanto, no final de 2001, o governo Guterres caiu, houve eleições, veio o governo do Dr. Durão Barroso, que no princípio de 2002, e eu entendi que, tratando-se de um lugar de nomeação governamental e de um lugar individual, eu não estava ali a representar nenhuma entidade, estava apenas como pessoa,
que devia apresentar imediatamente a minha pedido de demissão, o que fiz no início do governo do Dr. Durão Barroso, por carta dirigida quer ao Ministro da Defesa, quer ao Ministro da Economia, respectivamente o Dr. Paulo Portas e o Dr. Carlos Tavares Salveiro. O Dr. Paulo Portas chamou-me e pediu-me para eu, percebeu perfeitamente o sentido do meu pedido de demissão, mas pediu-me para eu assegurar os serviços enquanto não arranjava um substituto. Infelizmente isso demorou bastante mais tempo do que eu poderia esperar e só saí um bocadinho, eu tive que forçar um pouco a nota para sair, só saí em outubro de 2002. O lugar não era remunerado e eu não tive, portanto, nenhuma remuneração por esse facto. Quanto ao que se passou, pois havia processos de contrapartidas, alguns que estavam em curso, que vinham do antecedente, outros que se iniciaram. Eu tenho alguma dificuldade em me recordar concretamente de todos eles, porque ao fim de um certo tempo deito os papéis fora, porque senão já não tenho espaço em casa para guardar papéis, e portanto aquilo que lhe posso dizer foi que era uma comissão que funcionava com regularidade. Aliás, existem certamente atas das reuniões que o secretariado da comissão funcionava na Direção-Geral da Indústria e certamente nos arquivos dessa Direção-Geral constarão as atas das reuniões que se realizaram. Tenho ideia, de uma maneira geral, penso que foi o sentido da pergunta do Sr. Deputado, que era preciso fazer algum esforço para que as contrapartidas que tinham sido acordadas tivessem concretização. Não acho que não é de admirar isso. Lembro-me em particular, e dou isto a título meramente exemplificativo, que era sempre um pouco difícil conversar, os membros da Comissão que eu insistia que conversassem e que insistissem com a Lockheed, por exemplo, que fornecia uns aviões, até porque eles tinham a ideia de como esses aviões eram fornecidos ao abrigo de um acordo de assistência militar entre os Estados Unidos e Portugal, que não se sentiam tão obrigados como isso às contrapartidas, mas estavam, de facto. Bom, e efetivamente conseguiu-se, com insistência, sobretudo para as OGMA, para as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, ainda um número significativo, não tenho de cor, não me lembro, mas sei que só por essa via da Lockheed as OGMA receberam, e também de uma outra, estou aqui a ver se me lembro do nome, mas é outro concurso, receberam umas dezenas de milhões de euros de encomendas. Isto como panorâmica em geral. Não sei se respondi à sua pergunta. Faço o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, a Comissão Permanente de Contrapartidas, de qual foi Presidente, foi criada a 8 de abril de 1999 pelos ministros da altura Veiga, Simão e Pena Moura. O Sr. Engenheiro depois exerceu funções mais tarde, mas o objetivo desta Comissão, inicialmente, e que está expresso até nos próprios despachos de criação, neste despacho conjunto que eu referi, de criação destes ministros, em que o objetivo era que tratasse das contrapartidas
contrapartidas, de todas as contrapartidas, e que esta Comissão se assumisse como o único interlocutor para a discussão das contrapartidas. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Professor, até em função daquilo que foi a sua experiência no acompanhamento das contrapartidas, bem sei que haveria outras, o Sr. Professor já nos aqui identificou algumas delas, mas no caso, por exemplo, dos submarinos, processo que começa mais ou menos na mesma altura e, portanto, o processo de aquisição dos submarinos pelo Estado português, a verdade é que nós acabamos por constatar que há uma grande confusão e uma grande duplicidade de competências e sobreposição até de competências entre aquilo que era o papel destinado à Comissão Permanente de Contrapartidas como único interlocutor junto dos privados, na negociação que era suposto que fizesse, e aquela que foi uma comissão, a Comissão PRAS, que existiu no âmbito, também criada por despacho, e que na resolução do Conselho de Ministros, aliás, de 98, do Conselho de Ministros em 1998, e em que no fundo havia uma sobreposição de competências. Aliás, eu, tendo a oportunidade de olhar aqui para a documentação da Comissão, Sr. Engenheiro, de facto constato algumas comunicações, nomeadamente uma comunicação de 28 de outubro de 1999, em que um dos concorrentes se dirige à Comissão PRAS perguntando, no fundo, com quem falo, qual é o papel que a Comissão Permanente de Contrapartidas teria enquanto parte integrante do processo. E isso também é confirmado mais tarde, aliás, em atas que estão juntas a esta Comissão, a ata número 30 e a ata número 31 desta Comissão PRAS, que em diferente correspondência o representante de uma das empresas, no caso até o Dr. Júdice, questiona exatamente qual é, se têm que apresentar ou não à Comissão Permanente de Contrapartidas ações realizadas para efeitos contrapartidas. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Engenheiro, a propósito desta aparente confusão, quem é que afinal tinha competência para negociar com os consórcios, com os candidatos, e como é que se entende esta confusão entre o papel da Comissão Permanente de Contrapartidas e a Comissão PRAS, em particular com o seu grupo de apoio técnico, o que fica absolutamente evidente da análise destas atas que eu aqui identifiquei, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faz favor. Sr. Deputado, eu receio que não poderei responder à sua pergunta e vou explicar porquê. Quando cheguei a tomar conta do lugar que que tinha sido designado, verifiquei com alguma surpresa, mas não foi nada que me deixasse particularmente abalado, pelo contrário, senti-me aliviado, quando verifiquei que a análise das contrapartidas de uma eventual, nessa altura chamava-se assim, compra de submarinos, tinha sido entregue a uma outra entidade, essa mesmo que o Sr. Deputado agora referiu. Eu não fixei o nome. Que essa entidade tinha entregue um relatório, ou seja, como Comissão Permanente de Contrapartidas de Compras Militares, durante o tempo em que eu exercia a função de seu Presidente, não houve nessa Comissão qualquer espécie de referência a matéria ligada à eventual compra de submarinos. Eu digo eventual porque nos assuntos de que se falava, fora ou à margem das reuniões, dizia-se que podiam ser 2, podiam ser 3, ou inversamente, podiam ser 3, podiam ser 2, mas, portanto, concretamente, no tempo em que eu fui Presidente, o assunto de contrapartidas de submarinos foi, na Comissão, completamente omisso. Precisamente porque tinha havido uma comissão ad hoc, digamos assim, para tratar dessa matéria.
Não conheço o relatório dessa comissão ad hoc, nem ela o enviou para a Comissão de Contrapartidas. Soube depois, porque soube, e não vejo motivo nenhum para não fazer referência a isso, que tinha havido, para além desse, um outro trabalho encomendado pelo Governo, ou por alguém, por indicação do Governo, não lhe sei dizer concretamente, um estudo a um conjunto de professores da Universidade Nova, salvo erro, que fizeram uma análise dessa matéria. Mas, como digo, tudo isso se passou à margem da Comissão Permanente de Contrapartidas. Pelo que não posso esclarecê-lo mais. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O Sr. Deputado, faz favor. Sr. Engenheiro, muito obrigado por esse esclarecimento. Eu, em função desse esclarecimento, gostava de lhe perguntar se tem ideia, se consegue recordar, quando toma posse como Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, se porventura teve ideia ou alguém lhe transmitiu que já tinham sido aprovadas pré-contrapartidas pela tal Comissão Praxe que, segundo consta, fez o trabalho todo. Segundo aquilo que o Sr. Professor referiu, fez o trabalho todo. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado. Não, nem fiquei com essa ideia, nem fiquei com a ideia, e muito menos fiquei com a ideia de que já estava alguma coisa decidido. Sr. Engenheiro, então... Apenas me limitei a saber, da informação que me deu o meu antecessor, que esse estudo tinha sido encomendado a uma outra entidade e que, portanto, a Comissão estava fora dele. Mais nada. E, portanto, Sr. Engenheiro, posso concluir que a Comissão Permanente de Contrapartidas, ou pelo menos o Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, não aprovou tais pré-contrapartidas. Nem aprovou, nem tomou conhecimento delas. Mas não só o Presidente, como a Comissão. Sr. Deputado, faz favor. O Sr. Professor teve conhecimento, mesmo que depois, mais tarde, de que a Comissão Praxe teria validado e ratificado uma lista de pré-contrapartidas que não é propriamente insignificante, já que incluía, relativamente aos dois candidatos, 45 projetos? Não tive qualquer conhecimento disso. Sim, senhora. Sr. Engenheiro, eu queria agora fazer-lhe também aqui uma pergunta sobre uma outra matéria que tem a ver com os termos de referência, porque, como sabemos, também o despacho de 99, a certa altura, refere que os termos de referência das contrapartidas a oferecer pelos concorrentes deverão ser definidos previamente ao lançamento dos processos de aquisição. E a verdade é que, da documentação que esta Comissão teve acesso, verificamos que em 98 não havia, quando o lançamento do concurso, não havia qualquer definição destes termos de referência, sendo certo que isso só veio a acontecer em 2000. Tem alguma ideia porque é que houve este atraso de quase 2 anos? Calculo que a sua pergunta se dirige ainda ao processo dos submarinos. Não tenho ideia nenhuma. Tenho ideia de termos de referência, inclusive de ter redigido termos de referência para aquisições que, entretanto, surgiram, mas que nada têm a ver com os submarinos. Sr. Deputado. E portanto, não teve qualquer intervenção no âmbito desse processo, relativamente aos termos de referência, mas está em conhecimento que esses termos de referência relativamente aos submarinos, das contrapartidas submarinos, foram recusados pelos concorrentes. Não tenho, porque eu não tive nenhum contacto com os fornecedores potenciais dos submarinos. Durante o meu tempo de presidência, a Comissão Permanente de Contrapartidas não teve qualquer tipo de contacto com qualquer dos candidatos à eventual compra de submarinos. E, portanto... Aquilo que posso acrescentar
porque estou aqui para dizer tudo o que sei, aquilo que posso acrescentar, e que não tem nada que ver, desculpe exprimir-me assim, com as perguntas concretas que o Sr. Deputado me fez, foi que, em determinada altura, não sei precisar o mês, mas algures durante 2001, digo isto porque não pode ter sido noutra altura, foi com certeza ainda em 2001 e não foi em 2002, a título pessoal, portanto, foi entregue a mim, a engenheiro José Torres Campos, e não, evidentemente, porventura, porque eu era presidente da Comissão de Contrapartidas, foi-me entregue o estudo feito pelos tais professores da Universidade Nova. Mas, portanto, não tem nada a ver com essa comissão ad hoc que fez propostas para a contrapartidas. Tem que ver com o estudo mandado fazer pelo Governo a um conjunto de professores de Economia da Universidade Nova. Era um estudo grande que eu li, que estava, lembro-me que estava bem feito, que estava bem sistematizado, mas que não fazia, digamos assim, observações quantitativas, não ia sequer, digamos, ao fundo da matéria, fazia um certo número de considerações. Lembro-me, e peço desculpa à Comissão, mas é de facto a única coisa que me lembro, porque evidentemente eu não fiquei com esse texto, lembro-me que a principal conclusão que esse estudo, que eu não sei se a Comissão tem conhecimento que existe ou não, calculo que sim, que a conclusão desse trabalho académico era que, do ponto de vista da negociação a fazer pelo Governo, aquilo que realmente era importante eram as características técnicas do material e as condições financeiras do seu custo e a sua forma de pagamento. Ou seja, que as contrapartidas serem assim ou serem assado não era, na perspectiva desse estudo, não era um elemento tão relevante como seriam digamos, as condições financeiras, concretamente, e as condições técnicas, na medida em que correspondessem, melhor ou pior, àquilo que, neste caso, a Marinha exigia. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Engenheiro, obrigado pelos seus esclarecimentos. De facto, é um esforço de memória muito relevante, mas eu, se me permite, em função daquilo que me está a dizer, queria só fazer uma última pergunta relativamente ao processo nas contrapartidas dos submarinos. Tanto por aquilo que o Sr. Engenheiro está a dizer, reportando-se ao ano 2001, presumo que o Sr. Engenheiro também não tenha conhecido, participado ou sequer ouvido falar naquilo que é um documento, que é o documento de enquadramento contratual das contrapartidas, assinado em 6 de novembro de 2000, na altura em que o Sr. Engenheiro ainda era presidente da Comissão de Contrapartida já. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faça favor. Não tenho conhecimento. Portanto, posso concluir então que a Comissão de Contrapartidas, Permanente de Contrapartidas, criada em abril desse ano para ser o único interlocutor na negociação das contrapartidas, não desempenhou o seu papel nesta matéria. Por razões externas, seguramente, ao Presidente da Comissão e à própria Comissão. Sr. Engenheiro. Pois não. Enquanto eu fui Presidente, não chegou lá nada a solicitar, fosse o que fosse, em termos de contrapartidas de submarinos. Portanto, não, a Comissão não podia intervir numa coisa para que não era solicitada de forma alguma. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, muito bem, não queria amassar mais.
julgo que fica bastante evidente aquilo que aqui já nos transmitiu. Eu queria apenas abordar um último tema e aproveitarei a totalidade do tempo que me resta, que tem a ver com outro programa militar que foi desenvolvido também na altura em que o Sr. Engenheiro exercia ainda funções como Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, que é o processo de aquisição do ZH-101. Como sabemos, estes helicópteros, Sr. Engenheiro, o contrato de aquisição destes helicópteros foi assinado no dia 20 de dezembro de 2001, 3 dias depois de um discurso bastante importante na história política recente em Portugal, aqui nesta Casa, sem que esse contrato de aquisição fosse acompanhado de um contrato de manutenção e que, sendo acompanhado de um contrato de contrapartidas, apesar de existir esse contrato de contrapartidas, a verdade é que não existia nenhuma lista de contrapartidas nesse contrato. E eu pergunto-lhe, Sr. Engenheiro, também muito rapidamente, embora ainda tenha tempo, se participou nesse processo, teve conhecimento desse processo, o que é que nos pode dizer sobre isso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faça favor. Eu julgo que o Sr. Deputado se está a referir à compra de helicópteros para o Exército, é? Não. Não. Esses nomes já me dizem... É possível. De facto, eu tenho uma ideia dessa designação, mas a memória às vezes não atrasa. E, portanto, houve efetivamente uma participação da Comissão a que eu presidi nessa aquisição. Mas repare, Sr. Deputado, nós fazíamos a apreciação das propostas de contrapartidas, mas depois a Comissão entregava o seu relatório à Comissão que fazia a aquisição e não havia participação ativa. Neste contrato, como em todos os outros, não havia participação ativa da Comissão de Contrapartidas no processo de aquisição propriamente dito. A Comissão de Contrapartidas entregava um relatório no qual dizia as contrapartidas. Do ponto de vista das contrapartidas, a proposta melhor é esta. E enunciava e enumerava quais eram. E depois, o resultado vinha, o que vinha, podia ser o que nós tínhamos sugerido, mas podia não ser, e o trabalho a seguir da Comissão de Contrapartidas era, digamos, monitorizar aquilo que tinha sido decidido em contrato. A Comissão, pelo menos no meu tempo, não era interveniente direto na discussão nem na elaboração do contrato de aquisição. Ainda dispõe de tempo. Não tenho conhecimento de nenhuma lista de contrapartidas associada a esse contrato. Mas ela existia. Por parte da Comissão de Contrapartidas existia. Eu não sei, não me lembro qual foi a entidade adjudicante, tenho ideia de um nome, mas não sei se vou acertar, que era uma coisa chamada Eurocopter, não sei se é isso. E sei que essa firma, então não estaremos a falar da mesma coisa. Não. Então com essa não. Dessa não tenho ideia. Tenho ideia de uma firma que forneceu julgo que helicópteros, que era uma coisa chamada Eurocopter, e que teve, de facto, um conjunto de contrapartidas e que, à data do meu tempo, estava em cumprimento relativamente normal da lista que tinha. Mas, por vistos, não é o caso que o Sr. Deputado mencionou, do qual eu não tenho ideia. Deputado, faça favor. Sr. Engenheiro, não, de facto, relativamente a este programa não havia qualquer lista de contrapartidas. Aliás, a lista de contrapartidas só surgiu e só existiu 4 anos depois, e já em 2005. Em todo caso, Sr. Engenheiro, queria só terminar com uma clarificação relativamente àquilo que foi
a ideia que tem do funcionamento da Comissão Permanente de Contrapartidas, se recorda quantos elementos tinha, se reunia com uma certa regularidade, que tipo de trabalho faziam, de facto. E queria terminar agradecendo os esclarecimentos que pôde aqui dar. Pois, eu retomo um pouco a minha pequena exposição inicial. A Comissão tinha a composição que estava na lei, com representantes de várias entidades, nomeadamente a Direção-Geral da Indústria, o IAPMEI, o Laboratório de LENET e o Laboratório Nacional de Investigação Industrial, ou coisa parecida, e tinha um representante também de cada um dos ramos das Forças Armadas, e o secretariado funcionava, e funcionava bem, na Direção-Geral da Indústria. E a Comissão reunia regularmente. Se o Sr. Deputado pergunta a minha opinião pessoal sobre o funcionamento daquilo, eu não tenho receio de a dizer. Era uma comissão que não estava suficientemente, não sei se deliberadamente ou não, eu isso não me pronuncio, não estava suficientemente inserida no processo de aquisição. A Comissão elaborava termos de referência, tomava conhecimento da parte de contrapartidas apresentada pelos concorrentes, elaborava sobre eles um parecer e dizia qual era que lhe parecia mais adequada, contactava com os concorrentes, inclusive fazia-lhes sugestões de se dirigirem à indústria A ou B ou disponível em Portugal, fazendo sugestões para eventual substituição ou acrescento de contrapartidas que pudessem ser qualitativamente melhores. Depois entregava esse relatório à entidade que efetivamente concretizava o negócio, chamamos-lhe assim, é um negócio de um negócio que se trata, compra e venda, e vinha a saber o resultado a posteriori e então monitorizava ou tentava monitorizar o resultado, verificando se efetivamente aquilo que tinha sido incluído no contrato estava a ser realizado ou não. Esta era a função. Porquê é que digo que isto não funcionava muito bem? Porque eu acho que era pela própria natureza da matéria. Porque, do ponto de vista do comprador, que eram as Forças Armadas, as contrapartidas, e eu acho isso perfeitamente natural, eram um condicionante a mais. Para eles, era muito melhor não haver as contrapartidas. E até, quem sabe, se não houvesse contrapartidas, de um ponto de vista estritamente financeiro, até provavelmente era capaz de ser possível arranjar melhores condições. Quer dizer, que não era uma matéria pacífica. É o que eu quero concluir com isto. Se quiser um exemplo, como o Sr. Deputado referiu, eu tenho uma longa prática de estar em empresas e em administração de empresas. E estive muitas vezes do lado de quem compra. E muitas vezes tive claramente a sensação de que quando havia um condicionante qualquer adicional, as pessoas que apresentavam propostas, em vez de porem o preço 100, ponham o preço 120.
O que eu quero dizer com isto é que o processo não estava suficientemente imbricado um com o outro para poder dele ser tirado todo o efeito positivo que poderia e deveria ser. É a minha opinião. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O Sr. Deputado ainda teria Muito obrigado, 3 Sr. décimos de segundo para acomodar a sua... Só mesmo para terminar, queria agradecer estes esclarecimentos. Dizer-lhe, Sr. Engenheiro, que de facto aquilo que aqui nos diz também é um bocadinho aquilo que nos disse na altura o Ministro da Defesa Nacional, Castro Caldas, que referindo-se a este tema se referiu como um pântano, dizendo que a Comissão Permanente de Contrapartidas não funcionava muito bem e, portanto, aí o Sr. Engenheiro também partilha dessa opinião, dando-lhe um contexto, diz o Sr. Engenheiro que é pela natureza da matéria, e queria só terminar mesmo, porque o Sr. Engenheiro referiu todas as diferentes individualidades e personalidades que representavam diferentes instituições na Comissão. Tem ideia se estavam todos nomeados na altura, se estava tudo em funcionamento pleno? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se na ordem das inquirições. O Partido Comunista, Sr. Deputado João Ramos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Engenheiro. Gostava de começar por lhe perguntar quais foram os processos que acompanhou em termos de negociação e de execução das contrapartidas, porque penso que a Comissão fazia tinha essas duas componentes de negociação do processo de contrapartidas e, posteriormente, também da execução das contrapartidas. Faça favor, Sr. Engenheiro. Bom, Sr. Deputado, eu gostaria muito de lhe poder responder, mas a minha memória não dá para tanto. Não dá para tanto. Posso dar-lhe, de facto, alguns exemplos, já citei aqui, uns que vinham, que eram processos que estavam em curso quando cheguei lá, e outros que começaram durante o tempo em que eu estive à frente da Comissão. Não sou capaz de fazer a distinção entre uns e outros. A minha memória não dá para isso. Lembro-me, de facto, como já referi aqui, porque esse era qualquer coisa que tinha uma certa permanência no tempo, que eram as ligações com a Lockheed, por virtude quer dos F-16, quer de umas melhorias que foram feitas num avião P3, pode ser? Avião P3. P3, penso que sim. P3. Então é isso. P3, e até já referia que não era um interlocutor fácil, mas que acabava por fazer coisas. E lembro-me também desta firma que eu tinha ligado, pelos vistos mal, aos helicópteros, talvez por causa do nome, Eurocopter, não sei que nacionalidade tem esta firma, e que também ganhou um concurso, pelos vistos não foi o dos helicópteros, foi outro qualquer, e NH90. Pois, então será isso. Muito obrigado. E que também, tanto quanto eu me lembro, teve um comportamento bastante positivo. Quer dizer, aquilo a que se comprometeu, de facto, traduziu-se em compras. Lembro-me de ter sido feito no meu tempo os termos de referência de um concurso que depois já não apanhei, porque entretanto saí, portanto não faço ideia nenhuma de qual foi a sequência que ele teve, mas não faço ideia nenhuma, não faço mesmo, não acompanhei isso de todo, que foi para uns torpedos da Marinha, em que os termos de referência para a compra desses torpedos foram redigidos e elaborados no tempo em que eu estive, mas depois a sua concretização já me ultrapassou,
E lembro-me também de uma, penso que era uma melhoria de um outro avião, um avião grande, foi um avião... 795? Não era, qualquer coisa 130, que tiveram um processo de melhoria e em que também já estava em curso e em que também foram acompanhados durante o tempo da minha permanência na Comissão. E o Sr. Deputado é aquilo de que eu me lembro, com notas, digamos, de necessidade de grande insistência com o fornecedor Lockheed, com uma razoável aproveitamento das contrapartidas da parte desta tal Eurocopter e de uma outra cujo nome me falha completamente, peço desculpa. Os beneficiários portugueses dos negócios em que houve intervenção durante o meu tempo, além das Ogma, que digamos que apanhavam sempre uma parcela significativa de trabalho, nesse tempo estava bastante pujante a nossa indústria de moldes e, portanto, tenho ideia de que houve, através dos processos de contrapartidas, houve algumas intermediações, pelo menos, na compra à indústria de moldes e também, se a memória me não falha, de uns painéis de cortiça. Não lhe sei dizer mais, mas isto só para dar ideia de que se procurava, de certo modo, estender o leque das contrapartidas e não os limitar apenas às indústrias mais diretamente ligadas à área militar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado. Essa era uma questão precisamente que tinha para colocar mais adiante, mas aproveito já. O que acabou de referir é que os beneficiários eram a indústria militar, mas também outras indústrias não militares, porque o que já nos foi aqui dito que havia alguma discussão relativamente a essa matéria. Havia quem defendesse que deviam ser apenas a indústria militar e as Forças Armadas a serem beneficiárias dessas contrapartidas. Na experiência que tem, ela era diversa e outras entidades não militares também beneficiavam de contrapartida. Sem dúvida. Quer dizer, não há dúvida que no tempo porque eu posso responder, nós fizemos deliberadamente uma abertura, até porque, em muitos casos, a própria capacidade das indústrias militares ficava às tantas limitada. Havia coisas que eles pura e simplesmente não estava no seu plano fazer e não ia deixar de se aproveitar a possibilidade de obter uma contrapartida, um negócio de contrapartida, pela circunstância de a indústria de atividade militar A ou B não estivesse em condições de a fazer. E, portanto, ia-se procurar noutro sítio e fazia, como disse há pouco, faziam-se mesmo sugestões para que, eu não pessoalmente, mas os membros da Comissão, nomeadamente os que estavam, os representantes quer da Direção-Geral da Indústria, quer do IAPMEI, eram relativamente ativos nessa função. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado. As dificuldades e elas já foram referidas, que a Comissão de Contrapartidas tinha para trabalhar, foram referidas também outras vezes. Algumas dificuldades no funcionamento das comissões, até alguns casos em que elementos das comissões saíam a meio daquilo que era o seu mandato. Como é que eram essas condições e quais eram as dificuldades em concreto que sentia para o funcionamento da Comissão? Sr. Deputado, no quadro que estava traçado, eu não sentia dificuldades. Eu o que sentia é que a Comissão de Contrapartidas, uma vez que existia, poderia, se tivesse, como eu usei a palavra há bocado, se tivesse um imbricamento maior
com a comissão que tratava da aquisição propriamente dita, seria potencialmente, pelo menos seria potencialmente possível obter, quer qualitativa, quer quantitativamente, condições um bocadinho superiores às que se obtiveram. Porque, como disse há pouco ao senhor deputado que primeiro me questionou, nós, Comissão de Contrapartidas, não tínhamos representação na comissão que efetivava a compra, de onde resultava uma limitação. Não era necessariamente um mal, mas era obviamente uma limitação. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu até me lembro, só para lhe dar um exemplo, que tive que contestar, e ganhamos, porque era demasiado óbvio, que às tantas a Lockheed fez uma tentativa imediatamente rejeitada de considerar como contrapartida uma maior extensão de uma formação que eles davam aos pilotos da Força Aérea, que fazia parte do contrato que os pilotos da Força Aérea, que iam depois pilotar os aviões, fizessem um determinado treino nos Estados Unidos. E eles disseram, pois nós, em vez de fazermos um treino, os números, os que eu vou dizer agora, não são necessariamente certos, aliás, muito provavelmente são errados. Nós não fazemos um treino de 6 meses, fazemos um treino de 9 meses, e esses 3 meses a mais valem tanto. Bom, e nós rejeitamos isso, porque não consideramos que isso que era uma contrapartida no espírito das contrapartidas. Ainda que eu tenha que admitir que provavelmente, individualmente aos pilotos da Força Aérea, isso até fosse agradável. Eventualmente. Mas de qualquer maneira isso não se fez. Mas só dei este exemplo para ver que nós, apesar de tudo, conseguíamos algumas coisas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. O que acabou de nos dizer de que a Comissão de Contrapartidas, e que entendia que isso é um problema, não estava devidamente envolvida no processo e nos processos de aquisição, para mim, nas audições em que participei, novidade, porque já ouvimos aqui em anteriores audições, pessoas com responsabilidade política até dizer o contrário, dizer que havia elementos das comissões de contrapartidas que participavam nas comissões de avaliação dos concursos. O que me está a dizer é que isso não corresponde à verdade, não participavam. Ó, Sr. Deputado, eu só posso relatar aquilo que se passou no meu tempo. O que posso dizer é o seguinte: na Comissão de Contrapartidas, como há pouco referi, estavam elementos de cada um dos ramos das Forças Armadas. Mas se porventura, sublinho porventura, algum ou alguns desses elementos também faziam, paralelamente, parte da Comissão de Aquisição, isso não tinha qualquer influência. Nós nem sabíamos. Portanto, podia perfeitamente o Sr. Tenente-Coronel XYZ ser membro da Comissão de Contrapartidas e ser às tantas nomeado para fazer parte da Comissão de Aquisição, mas ele não vinha a correr dizer-nos, nem tinha que o fazer, e tudo se passava como se. A Comissão de Contrapartidas e as decisões que tomava era tendo em conta e trabalhava exclusivamente com os seus membros, ou tinha algum tipo de assessoria técnica, assessoria jurídica para o funcionamento da Comissão, e se tinha, quem é que a prestava? Não, a Comissão não tinha uma assessoria técnica. Em princípio, ou melhor, partia-se do princípio que os elementos que a compunham tinham capacidade técnica suficiente, e tanto quanto eu posso dizer da minha experiência, efetivamente assim era. Os engenheiros que estavam presentes eram pessoas
na minha opinião, capazes para a função que tinham que exercer. Tínhamos uma assessoria jurídica. Gostava muito de me lembrar do nome do senhor advogado que estava, aliás, presente quase sempre em todas as sessões. Talvez daqui a pouco me lembre do nome dele e tenho muito boa impressão dele como técnico, como jurista. Não me lembro do nome. É o defeito dos 82. Sr. Engenheiro, Sr. Deputado, peço desculpa. No período em que teve responsabilidades na Comissão de Contrapartidas, sentiu de algum modo pressões no âmbito da execução daquilo que eram as atividades da Comissão? Pergunto isto porque alguns responsáveis políticos referiram essas pressões que sentiam junto da indústria, no sentido de tentar influenciar o processo de decisão em torno das contrapartidas. Outros disseram-nos que não, que tendo em conta que esses procedimentos e esses processos se decorriam junto da Comissão de Contrapartidas, que eventualmente poderia haver algumas pressões de um ou de outro interesse que queria fazer valer o seu interesse, passa a redundância, junto dessa Comissão. Isso era sentido junto do Presidente ou de outros membros da Comissão? Era tentado ou não? Junto de outros membros da Comissão, nunca dei por isso, e, portanto, isso nunca se traduziu de forma a que eu desse por isso. Junto de mim, posso afirmar com toda a firmeza que nunca fui objeto de qualquer pressão, fosse em que sentido fosse. Sr. Engenheiro, Sr. Deputado. No processo de elaboração das vossas decisões em termos de contrapartidas, em que nível é que entrava a decisão política? Em que fase do processo do vosso trabalho é que havia decisão política ou não havia decisão política? Era apenas o vosso trabalho, a decisão técnica, e sendo depois remetida para outro nível? Eu penso que já a propósito de outra pergunta disse qualquer coisa que responda a essa pergunta do Sr. Deputado. Nós entregávamos um relatório da apreciação das propostas de contrapartidas que tinham sido apresentadas, entregávamos esse relatório e depois a decisão de aquisição seguia outro rumo, no qual nós não participávamos e que tanto podia concretizar-se no mês seguinte, como 6 meses depois, como mais tarde. Nós só tínhamos depois a informação do que tinha sido decidido, aquilo que o Sr. Deputado chama a decisão política. Eu chamo-lhe a decisão de conclusão do negócio, porque no fundo é disso que estamos a tratar, e portanto de quais eram as contrapartidas que nós tínhamos a partir daí que monitorizar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, por favor. Isso quer dizer que no processo que a Comissão não tinha qualquer interferência no processo de ponderação relativamente ao peso das contrapartidas na decisão final. Porque noutras fases, noutras audições, isso foi-nos, aliás, inicialmente, até com um dos chefes de Estado, foi-nos referido claramente, relativamente a um processo, qual era o peso do preço do equipamento, o peso das contrapartidas, o peso na decisão final. A Comissão de Contrapartidas entregava o processo e não tinha qualquer interferência na definição da ponderação que iriam ter as contrapartidas no âmbito da decisão final. Sim. Não tinha, de facto. Era um processo que, como eu penso que já disse aqui, era um processo que se passava à margem da Comissão de Contrapartidas. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em que fase é que começavam a ser negociadas contrapartidas? Era no período na fase de abertura de concurso? Era antes na fase de seriação? Porque percebemos aqui que havia diferentes fases. Uma fase inicial de seriação em que ia reduzindo o número de candidatos. Qual era a fase em concreto que essa negociação começava? Olha, não lhe vou dar uma resposta concreta como desejaria, até porque eu penso que nesse capítulo que o Sr. Deputado evoca e que tem evidentemente importância, pode ter havido alguma evolução ao longo do tempo, quer dizer, as coisas não se passaram aqui há 3 ou 4 ou 5 anos da mesma maneira que se passaram aqui há 12 ou 13 quando eu lá estava. E, portanto, o processo pode ter evoluído. Eu lembro-me que, quando cheguei, a Comissão de Contrapartidas tinha muito pouco tempo de existência e tinha um primeiro regulamento. Bom, e uma das coisas que me lembro de ter feito foi ter introduzido alguns, na minha ideia, alguns aperfeiçoamentos nesse regulamento que veio depois a ser aprovado e penso que já depois de eu ter saído. Mas é possível e até considero natural que outras alterações tivessem vindo a ser introduzidas posteriormente, porque a prática também ajuda. Na altura em que eu me posso reportar, normalmente o Ministério podia ser o da Defesa ou da Economia, comunicava que ia ser aberto um concurso para a aquisição de X unidades disto ou daquilo, ou determinados trabalhos de reparações, também havia, reparações de grande vulto, ou modificações em equipamentos já existentes. Tudo isto eram hipóteses que não eram hipóteses, foram realidades, e que havia um caderno de encargos que na sua parte na parte que podia interessar à Comissão de Contrapartidas nos era entregue. Com base nisso, a Comissão fazia aquilo que se chamavam os termos de referência, aquilo que nós considerávamos que poderia ser, face aos elementos então conhecidos, o conjunto ou o tipo de contrapartidas mais adequado à compra que estava em vias de ser realizada. Isso era aprovado normalmente, que eu tenho ideia, não havia assim, não tenho ideia de nota de reprovações, pelo menos dos 2 ou 3 casos em que eu participei, e depois o Governo decidia efetivamente formalizar o concurso, abria o concurso era público, e a partir desse momento nós tínhamos conhecimento de quais eram os concorrentes com os quais então podíamos contactar para discutir com eles o programa de contrapartidas que eles tinham apresentado. No meu tempo não era mais que isto. E era. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Tendo em conta a experiência que teve na Comissão, neste processo, e até uma participação quase inicial neste modelo de Comissão de Contrapartidas, como é que vê este modelo de contrapartidas? Porque nós já ouvimos aqui opiniões muito diferenciadas entre quem achava que era um modelo adequado, quem não o achava, e até
percebemos que ao longo deste período esta percepção de que o modelo de contrapartidas era um modelo importante para fazer negócios era bom e depois seria menos bom. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Engenheiro sobre a percepção deste modelo, até tendo em conta que, em alguns casos, se negociavam contrapartidas cujo valor era superior ao valor das aquisições. Que apreciação é que faz deste modelo? Engenheiro, professor, obrigado. Sr. Deputado, bem, primeiro é preciso ter em conta que as contrapartidas eram basicamente oportunidades de negócio. Até podia acontecer que não fosse o vendedor, chamemos-lhe assim, porque no fundo a pessoa que vende armas é um vendedor, que não fosse o vendedor a fazer diretamente as aquisições na indústria portuguesa. Uma contrapartida podia ser perfeitamente, e várias vezes foi, um negócio arranjado pelo comprador pelo vendedor das armas, entre a entidade X indicada por ele e uma entidade Y portuguesa que fazia esse negócio, digamos, por intermédio do vendedor. Quer dizer, não tem que se entender a contrapartida como de uma forma direta, como compensação do negócio que é dado. Não é? E, portanto, isso abre, ou pelo menos em princípio, abria um leque muito vasto de possibilidades. No tempo em que eu estive, devo dizer que esse tipo de possibilidade foi muito pouco usado, daquilo que me tenha apercebido. Mas que existia, que podia existir, sem dúvida nenhuma, que podia existir. O que significa que o vendedor até podia ganhar dinheiro com o negócio das contrapartidas, na medida em que conseguisse fazer bons negócios. Não sei se fez, não. Mas, teoricamente, podia fazer. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Não sei se respondi à sua pergunta. Então, em função disto, o que lhe queria perguntar também é como é que porque é que houve estas dificuldades na execução das contrapartidas? O nível de execução do conjunto de contrapartidas que nós estamos a apreciar nesta comissão, o de não cumprimento supera os 70% de não cumprimento. Como é que, porque tendo em conta a experiência que teve, o que é que acha que está relacionado com estes níveis de incumprimento? Percebi agora que esta possibilidade do vendedor ser um intermediário, há logo aqui um processo de dissipação de responsabilidades no âmbito do procedimento, ou mais facilmente haveria. Sr. Engenheiro, professor. Não necessariamente. Quer dizer, se o negócio fosse garantido por ele, o vendedor tinha que responder pela sua execução. Portanto, o seu grau de compromisso era idêntico. Não é? O Sr. Deputado fala num fraco grau de execução. Não corresponde à experiência do meu período. No tempo em que eu estive, sobretudo, digamos, até final de 2001, porque, como digo, depois da mudança do governo, já houve, naturalmente, apenas o assegurar do expediente normal. O nível de execução dos contratos de contrapartida que estavam do antecedente ou que foram iniciados, não lhe posso dizer um número, mas com certeza que era bastante superior, que foi bastante superior aos 30% que mencionou. Tenho ideia mesmo que houve uma vez, isto falar das coisas também ajuda, a gente começa a lembrar-se, ainda bem, que
um oficial superior, não digo qualquer, de um Estado-Maior, já não sei dizer se foi da Força Aérea, ou se foi da Marinha, ou se foi do Exército, perguntou o que é que havia de execução em relação a um ou dois contratos em que as tais OGMAs estavam interessadas. E um dos elementos da Comissão de Contrapartidas que eu encarreguei de fazer um apanhado disso, e as conclusões que tirou é que eles estavam, ambos, eram dois casos, ambos estavam atrasados, ligeiramente atrasados, não muito, mas o nível de execução, apesar de tudo, já era, em qualquer dos casos, superior a 50%. Num caso mesmo era 60% ou 70%. O que significa que, nesse tempo, talvez tenha tido sorte minha, ou sorte do meu tempo, ou de outra circunstância qualquer, que as coisas parecem não terem corrido muito mal. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. É tudo, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Engenheiro as respostas que deu. Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se na ordem das intervenções o Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado João Semedo tem a palavra. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Torres Campos. Eu gostaria de começar perguntando-lhe o seguinte. O Sr. Engenheiro disse-nos que tinha colocado o seu lugar à disposição na sequência da mudança de governo. A primeira pergunta que lhe queria fazer é se, por parte do governante a quem comunicou a sua intenção de pôr o lugar à disposição, se houve alguma tentativa de o demover, ou seja, se por parte do então Ministro Paulo Portas, se houve alguma tentativa de o convencer a continuar como Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas. Obrigado, Sr. Engenheiro. Faça favor. Primeiro, uma pequena nuance. Eu não pus o lugar à disposição. Eu pedi formalmente a demissão, que é diferente de pôr o lugar à disposição. Muito diferente. E mandei esse pedido por escrito. Penso que eu deitei os papéis fora, mas assim, estas cartas de demissão e tal, mantive. Julgo que tenho aqui no bolso a carta em que eu pedi a demissão. E que dirigi igualzinha ao Ministro da Defesa e ao Ministro da Economia, porque a dependência era dupla. Quem me chamou ao seu gabinete foi o Sr. Ministro da Defesa, Dr. Paulo Portas. Porquê? Não lhe sei dizer. E o Sr. Ministro Paulo Portas não fez pedido para que eu continuasse. Eu, aliás, fui suficientemente claro na forma como exprimi a minha vontade de sair. Aliás, eu estava há 2 anos de me reformar. Eu reformei-me com 70 para 71, tinha nessa altura 60, tinha nessa altura perto de 70, portanto estava, e já não, nem sequer por esse lado, nem sequer fazia sentido que continuasse. E, portanto, não houve da parte dele, houve sim o pedido que eu referi de que assegurasse até que arranjasse um substituto. Perguntou-me se era remunerado, eu disse que não era. Lembro-me de uma expressão dele. Aliás, o Sr. Paulo Portas foi sempre extremamente gentil comigo, o que, aliás, não admira, faz parte da boa política. E me lembro-me de uma coisa, o que ainda há disso? Mas havia, não sei, hoje não sei como é, mas nessa altura ainda havia gente que trabalhava de graça. Só que, infelizmente para mim, a coisa demorou bastante mais do que eu esperava, e eu tive, como disse, tive que forçar a nota, tive que, às tantas, escrever uma carta a dizer eu vou mesmo sair no dia tal. E saí. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e sobretudo por ter corrigido a minha afirmação inicial ao formular a pergunta. Queria perguntar-lhe agora se
O Sr. Engenheiro nos pode dizer se na altura teve conhecimento das razões que levaram a que a sua substituição tivesse demorado tanto tempo. Não sei. Não me foi dada, e nem tinha que ser, mas não me foi dada nenhuma explicação. Sei que era a intenção do Sr. Ministro, e que depois, aliás, se concretizou, que passasse a ser um lugar remunerado. Não sei se, não posso tirar daqui nenhuma conclusão sobre se isso foi ou não origem da demora na minha substituição. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. O Sr. Engenheiro recorda-se quem foi indigitado para o substituir? Sr. Engenheiro. Recordo, até porque fui convidado para a cerimónia de posse da pessoa que me substituiu, e eu fui. É uma delicadeza, responde-se com outra, e sei que foi um senhor que era professor de universidade. Infelizmente não me lembro do nome dele. Não me lembro do nome, mas é uma questão de... Era um professor universitário. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faça favor. Deduz o Sr. Engenheiro que, por ocasião da sua substituição e, portanto, da mudança de Presidente, não houve, portanto, uma reunião formal para passagem de dossiês ou de trabalho que, entretanto, estivesse em curso na Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Engenheiro. Não houve uma passagem não houve nenhuma reunião em que, digamos assim, houvesse uma passagem de testemunho, como o Sr. Deputado disse. Como, aliás, já não tinha havido quando eu entrei. Sr. Deputado, faça favor. Não sabe, portanto, já agora eu achei interessante essa sua referência, não sabe, portanto, se o seu sucessor passou a ser remunerado ao contrário do que até então tinha sido, porque também não se recorda de quem foi o seu sucessor. Sei que era a intenção que fosse remunerado. Agora, o que aconteceu efetivamente, não sei. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria agora perguntar-lhe o seguinte. Nos meus registros, que seguramente que estão longe de ser perfeitos, no período em que o Sr. Engenheiro foi Presidente da Comissão, terão ficado assinados os contratos dos helicópteros e as respectivas contrapartidas, tendo sido registado por estas contrapartidas um valor de 394 milhões de euros. Eu admito que o Sr. Engenheiro não se recorde exatamente disso, mas certamente que saberá que algumas destas contrapartidas vieram posteriormente, em virtude de muitas alteração de muitos fatores, algumas dessas contrapartidas que no seu tempo ficaram completamente registadas e certificadas, vieram a ser alteradas. A minha pergunta é o seguinte: hoje nós sabemos, são esses os registros que existem, que relativamente aos helicópteros e relativamente às contrapartidas então certificadas, registadas, o grau de execução é apenas de 61%. Repito o que disse, algumas destas contrapartidas, sobre as quais o relatório fala na taxa de execução de 61%,
São de um bolo que inclui contrapartidas assinadas no seu tempo e outras que vieram, entretanto, a ser alteradas. A minha pergunta, no entanto, não é sobre a listagem dessas contrapartidas. É pedir-lhe uma opinião. Este número de 61% como taxa de execução de contrapartidas negociadas já há tanto tempo, surpreende-o ou não? Ou seja, quando desempenhou essa função de Presidente da Comissão, a sua expectativa relativamente ao resultado do seu trabalho é que esta execução teria uma taxa superior a estes 61%, ou já na altura admitia, por razões que nos dirá com certeza, que a execução destas contrapartidas seria muito difícil. Eu julgo que a pergunta é clara, que o Sr. Engenheiro que me terei feito entender. Obrigado. A pergunta é claríssima e a resposta vai tentar ser clara. Com uma nota que é a seguinte: há um elemento que tem que ser tomado também em consideração, que é o elemento tempo. Eu já há pouco, a propósito de um número qualquer que citei porque me lembrava dele, mencionei em determinada circunstância uma taxa de execução que era de, não me lembro do nome, mas que era superior a metade. Mas isso tem que ser avaliado em função do prazo que estava contratualmente estabelecido. Quer dizer, uma taxa de execução de 50%, quando nessa altura, passado o tempo que tinha decorrido, deveria ser de 55 ou 50, era aceitável. Uma taxa de 50%, quando já tivesse decorrido um ano ou 2 ou 3 depois daquilo que devia ser, era naturalmente inaceitável. Mas, Sr. Engenheiro, olhemos agora todo este ciclo de tempo que passou e fixemos-nos nos 61%. Isto surpreende-o ou isto, de alguma forma, encaixa nas expectativas que nessa altura fazia sobre todo este processo da aquisição de equipamento militar e das respectivas contrapartidas? Ou seja, isto não o surpreende, acha que é natural que assim seja, ou na realidade considera que esta taxa de execução é baixa em função das expectativas que havia nessa altura? Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: é que uma das coisas em que eu insisti, e como há pouco disse, talvez, perdoem-me a imodéstia, penso que terei conseguido alguma coisa, era manter os membros da Comissão, sobretudo os técnicos, os engenheiros da Direção-Geral e do IAPMEI, que eram, como disse já há pouco, eram pessoas interessadas, mantê-los muito em cima dos fornecedores. E, portanto, eu não me satisfaria de forma alguma com uma taxa de execução final da ordem de grandeza de que o Sr. Deputado indicou. Nem, tanto quanto me fosse possível, deixaria que ela atingisse esse número. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Engenheiro. Eu ia fazer-lhe uma última pergunta, começando por ler a 18ª cláusula de um contrato que o Sr. Engenheiro deve ter lido muitas vezes, deve ter olhado para ele muitas vezes e que seguramente agora já não se recorda, e que tem a ver com os helicópteros. A 18ª cláusula do contrato dizia o seguinte: caso a Comissão Permanente de Contrapartidas entenda que há lugar à aplicação de penas por mora nos termos previstos na cláusula 16ª, deverá a Comissão indicar o montante em dívida no visto a que aludem os números 7 e 8 da cláusula 12ª,
para efeitos de eventual dedução de tal montante aos pagamentos devidos ao adjudicatário no âmbito daquele contrato. Esta cláusula e cláusulas equivalentes procuravam salvaguardar o interesse do comprador, o interesse do Estado. Estava presente no contrato dos helicópteros e por isso eu comecei por dizer que o Sr. Engenheiro deve ter lido muitas vezes isto. Deixou de estar presente este tipo de cláusulas noutros contratos. A minha pergunta, e a minha última pergunta é, na sua opinião, na opinião do Sr. Engenheiro, estas cláusulas deviam ou não ser permanentes, ser constantes em qualquer contrato deste tipo que o Estado assine quando se trata de aquisição de equipamentos com esta dimensão, com esta complexidade e, sobretudo, com este valor. Ou seja, se sim ou não estas cláusulas relativas ao incumprimento das contrapartidas poderem ter incidência sobre o pagamento que o Estado está obrigado no cumprimento dos contratos de aquisição, sim ou não, esta relação devia ser permanente em qualquer contrato desta natureza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faça o Sr. Deputado, eu julgo que, de outra forma, eu até já respondi à pergunta que o Sr. Deputado agora fez, quando disse que o processo das contrapartidas é um processo que não é tão linear como possa parecer. Quer dizer, a vantagem não é tão óbvia como possa parecer à primeira vista. Mas o que acrescentei é que considerava e considero que, a haver contrapartidas, a Comissão das Contrapartidas deveria ter um papel ativo na negociação do contrato com o vendedor. E, portanto, pode com facilidade deduzir daí que, se eu, Presidente da Comissão de Contrapartidas, estivesse, eu ou algum representante meu, na Comissão de Adjudicação, eu manteria cláusulas desse tipo e, porventura, até com mais pormenor. Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Engenheiro os seus esclarecimentos e pedir-lhe desculpa pelo abuso da paciência com que o estamos a obrigar a acompanhar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhoras e senhores deputados. Cumprimentar e agradecer também a presença do engenheiro Torres Campos e também, já vamos na quarta intervenção de um grupo parlamentar e, de facto, muitas das questões já foram respondidas e esclarecidas pelo seu testemunho. No entanto, eu queria fazer aqui, ainda mesmo assim, algumas precisões, ou pedir-lhe algumas precisões naquilo que aqui nos disse. Efetivamente, até em resposta ao grupo parlamentar do CDS-PP, percebemos, tanto quanto aqui nos disse, que não teve nenhuma, e eu sublinho nenhuma, intervenção na fixação de contrapartidas, na negociação e até na questão das pré-contrapartidas e dos termos de referência dos submarinos. Isso confirma-se. Porque, efetivamente, a quando do despacho conjunto 341/99, que no fundo criou a Comissão de Contrapartidas, uma das questões que lá foi colocada como a missão da Comissão Permanente de Contrapartidas era precisamente, e sublinho isso, ser o único interlocutor por parte do adjudicatário, Estado português, na negociação e nas conversações, e depois mais tarde no acompanhamento, naturalmente, no apoio, no fundo, à questão das contrapartidas. Portanto, não acha
tendo o Sr. Engenheiro sido nomeado em 2000, portanto, pouco depois de um instrumento que veio criar esta Comissão. Não lhe parece estranho que na altura, nesse período em que esteve à frente da Comissão, tenha sido colocado à margem dessas negociações que aqui nos falou? Sr. Deputado, eu, puxando pela memória aquilo de que me recordo quando tomei conhecimento de que a Comissão de Contrapartidas não tinha que se pronunciar sobre contrapartidas em relação aos submarinos, porque os submarinos, talvez pelo nome, era uma matéria que andava muito, de que se falava muito. E a explicação que num papel que o meu antecessor me deixou, em que trazia um parágrafo que eu recordo, contrapartidas em relação à eventual compra de submarinos, eu sublinho eventual, foi por decisão do Governo, não sei agora qual foi a forma, se foi despacho ministerial, se foi decisão do Conselho de Ministros, esses pormenores técnicos não lhe sei dizer. Foi mandado a fazer uma avaliação por uma outra entidade. E a explicação que eu encontrei para isso, e não tive que forçar em nada, é que se tratava ainda não de uma decisão de comprar, mas de uma eventualidade. Posso ter sido engano meu, mas eu disse, bem, isto foi entregue, foi mandado fazer um estudo prévio de validade desta ou daquela naipe de contrapartidas, como um elemento para nós, Governo, podermos decidir se vamos ou não comprar os submarinos. Quer dizer, foi o meu entendimento. Se foi errado, olha, erro meu. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, por favor. Portanto, mas relativamente, eu até admito que, porque efetivamente quando é criada a Comissão de Contrapartida, já havia a Comissão que foi criada em 98, porque, de acompanhamento da aquisição dos submarinos e, portanto, e como o Sr. Engenheiro aqui já teve também a dizer, de facto, nos processos de aquisição, na data em que foi Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, nunca esteve efetivamente bem inserida esta Comissão em todo aquele processo. Mas não estava, exatamente, não estava. Mas se este processo vinha de trás, o dos submarinos, portanto, já é anterior até à criação da própria Comissão de Contrapartidas, o mesmo eu não diria, por exemplo, da questão dos helicópteros de busca e salvamento. Mais tarde escolhidos os famosos EH-101, que eram os da Força Aérea, que não os do Exército, que aqui já nos falou, até que estes aqui em concreto são objeto dos trabalhos desta Comissão. O que o Sr. Engenheiro nos disse aqui também é que, habitualmente, quando era aberto um concurso para a aquisição de material de defesa ou para a modernização de determinado material, também nos disse, era a Comissão Permanente informada, através de Vossa Excelência, da abertura de um determinado concurso para que, efetivamente, começassem a trabalhar na definição das contrapartidas. É correto? É correto. Então, significa que, relativamente a esta questão dos helicópteros de busca e salvamento, os 12 helicópteros de busca e salvamento, foram também informados na altura pelo Ministro da Defesa ou Ministro da Economia, como fosse, porque disse-nos que podia ser um ou outro.
da abertura deste concurso para iniciarem o vosso trabalho de definição das contrapartidas a negociar no âmbito desse concurso? Eu não sei se o Sr. Deputado está a falar do caso de que eu me lembro, pelo menos em relação ao número, porque os números ficam, e eu tenho ideia de 9 helicópteros, o Sr. Deputado agora falou em 12, isso baralhou-me um pouco. Eu julgo que eram helicópteros para o Exército, de facto, os nomes não me lembro, não sei, foi aqui mencionado, NH, não sei se é isso, e julgo que esse processo que tinha sido iniciado quando eu entrei, portanto já não foi no meu tempo que foram feitos os termos de referência, foi no meu tempo sim, que foi feita a apreciação das propostas de contrapartidas e depois o início do seguimento. Muito obrigado. Significa então, se posso concluir, se me permite que eu conclua assim, uma vez que se lembra do processo do NH 90, e daí até a questão do 9, significa então que relativamente aos tais helicópteros de busca e salvamento para a Força Aérea, que mais tarde os contratados eram os EH-101, que na altura não se sabia, como é óbvio, que o concurso ainda estava a decorrer, não foi consultada a Comissão Permanente de Contrapartidas? Que eu me lembro, no meu tempo, não. Mas é que a questão, quer do decurso do concurso, quer da contratação, quer da assinatura do contrato, foi toda durante o tempo do Sr. Engenheiro. Portanto, significa então que não lhe foi nunca colocada essa questão por parte de quem de direito? O Sr. Deputado, pode acontecer, já vê, coisas passadas há 12 anos têm algumas dificuldades de recordação, mas pode acontecer, e é apenas uma possibilidade, que isso já viesse do anterior e que, portanto, o relatório da Comissão já tivesse sido entregue, o que não quer dizer que o contrato que veio a ser estabelecido o fosse bastante posteriormente, porque nessa fase, como eu aqui já disse várias vezes, a Comissão não intervinha. Agora, não lhe posso garantir que tenha sido assim, mas pode perfeitamente ter sido isso. Sr. Engenheiro, relativamente à forma de funcionamento da Comissão, o tempo que esteve na Comissão, como Presidente da Comissão, melhor diria, todos os membros da Comissão estavam nomeados e em pleno exercício das funções durante todo o tempo que foi Presidente? Sim, tanto quanto eu me lembro, não houve, sim senhor, não há nada como falar. Houve uma mudança porque a determinada altura houve uma mudança qualquer de ministro, não lhe sei dizer qual, sempre no governo do engenheiro António Guterres. Não, quando eu fui já era o Dr. Castro Caldas. Não, para o Dr. Castro Caldas, para Rui Pena. Talvez para o Dr. Rui Pena. Mas eu julgo que até foi houve uma mudança qualquer, até pode não ter sido por mudança de ministro, mas houve um representante, salvo erro, não posso jurar, mas salvo erro, o representante do IAPMEI, que era o Sr. A, e passou a ser o Sr. B. Mas, à parte dessa mudança, que foi uma mudança que não teve dramatismo nenhum, não é? As nomeações estavam todas feitas e estiveram sempre até ao final do meu período. Qual era a periodicidade, uma vez que até já nos falou que não era remunerado e que não tinham nenhum corpo técnico permanente de apoio, qual era a periodicidade das reuniões da Comissão? Perdão. Julgo que era pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Na Comissão
existiam, uma vez que muitas vezes quando se falava em negociar contrapartidas tinham muito a ver com a indústria e com as necessidades e com, de fazer essas contrapartidas em relação à indústria nacional, fosse ela da defesa ou não. Existiam representantes da indústria na Comissão de Contrapartidas? Os representantes da indústria não faziam parte, tanto quanto eu me lembro, no meu tempo, não faziam parte formalmente da Comissão de Contrapartidas. Podiam ser, tínhamos a faculdade de poder não só contactá-los como os representantes, como até convidá-los a participar numa ou noutra reunião. Mas isso era meramente informal e dependia da vontade da própria Comissão em promover esse apoio. Sim, naturalmente. Eu há bocado fiquei na dúvida, porque pareceu que começou, eu não percebi, admito que tenha sido eu não perceber, mas disse-nos que no fundo era normal, e isso um relatório posterior veio até apresentar isso como uma dificuldade da Comissão, que as empresas fornecedoras dos contratos entrassem diretamente em contacto com as empresas nacionais na definição das contrapartidas, um pouco à margem da Comissão, sem que fossem definidos critérios pela própria Comissão, pelo próprio adjudicatário, relativamente às contrapartidas que se entendiam. Eu penso que o Sr. Engenheiro, em instâncias de um grupo parlamentar, fez esta referência, mas eu fiquei sem perceber se isto de facto era verdade, portanto que havia contactos diretos, sem que houvesse antes, da vossa parte, essa definição, no fundo, da estratégia ou da orientação para as contrapartidas. Já bem, Sr. Deputado, a nossa orientação não indicava, nem deveria indicar, empresas concretas para a concretização da parte portuguesa das contrapartidas. Peço desculpa, não eram empresas concretas, no fundo eram setores de atividade. Só chamar a sua atenção que o seu tempo está esgotado e eu admito que os 3 segundos que estão ali a mais possa ter a ver com a minha falta de reação, de reflexos a desligar o botão, portanto permite-lhe obviamente um último esclarecimento se pretender, mas pedia que o fizesse agora seguido e corrido e que não perseguisse. Mas eu gostava de Sr. Presidente, se me der licença, eu faço já, agradecendo já as respostas do Sr. Engenheiro e a sua disponibilidade, mas era precisamente a definição de uma área estratégica para aquilo que era o interesse nacional na definição da contrapartida para uma determinada área estratégica. E já agora perguntar-lhe também se algumas das dificuldades que foram aqui já percepcionadas de trabalho da Comissão Permanente de Contrapartidas, se da sua parte foram levados a conhecimento, nomeadamente dos Ministros da Defesa com quem trabalhou, quer o Dr. Júlio Castro Caldas, quer o Dr. Rui Pena. E muito obrigado mais uma vez. Sr. Deputado, eu gostava de tentar responder. Nós não víamos nenhum inconveniente, pelo menos no tempo em que eu estive, em que os candidatos a vendedores contactassem as empresas portuguesas. E várias vezes tivemos conhecimento disso, até porque as próprias empresas portuguesas, quando tinham esse contacto, apressavam-se a dar-nos conhecimento disso. Era frequente, numa reunião, vir o engenheiro A ou B da indústria ou do IAPMEI a dizer: olha, o fulano contactou a firma tal. Portanto, eu não via nisso nenhum pecado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nesta primeira ronda segue-se o último partido interpelante, é o Partido Socialista, dispõe também de 10 minutos. Sr. Deputado José Magalhães, presumo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o último, tenho o privilégio de ser breve face aos esclarecimentos já prestados pelo Sr. Engenheiro e gostaria de o saudar em nome da nossa bancada com grande simpatia e com grande apreço. Devo dizer, Sr. Engenheiro, que, como se acaba de demonstrar, a sua convocação assentou num equívoco.
e um equívoco que tem uma explicação, mas que está neste momento completamente à vista. É que havia um grupo de apoio técnico das contrapartidas dos submarinos adjuvante da Comissão do Prazo e, portanto, era eventualmente o presidente desse grupo de apoio técnico das contrapartidas que poderia dar todos os esclarecimentos que lhe foram pedidos agora. E eu acho que o seu depoimento é muito interessante porque revela que ninguém melhor do que alguém com a sua experiência nos pode lembrar a todos que é errado julgar atos do passado distante com os critérios do presente. E que aquilo que é pecado hoje não era pecado no passado remoto. A União Europeia virou a sua orientação em matéria de contrapartidas em resposta, provavelmente, à luta que temos em curso com os blocos que são distintos de nós, os Estados Unidos, a Rússia, designadamente, e, portanto, as contrapartidas hoje são excluídas, não há regime de contrapartida, não haverá no futuro regime de contrapartida, não era esse o quadro no momento em que exerceu o mandato, como muito bem nos descreveu. Por outro lado, até 1999 não havia sequer regulamentação legal específica para os contratos de material militar ao abrigo do artigo 223 do Tratado de Roma. Isso foi criado em 1999, na sequência do que houve os despachos conjuntos, um dos quais o nomeou no ano 2000. Portanto, Sr. Engenheiro, as perguntas designadamente em relação a questões referentes ao trabalho do Grupo de Apoio Técnico das Contrapartidas dos Submarinos, que está, aliás, espelhado na resolução do Conselho de Ministros, que mais tarde veio a tomar uma opção sobre essa matéria, a resolução do Conselho de Ministros 183 de 2003 do 15º Governo, foram da responsabilidade exclusiva dessas entidades, como aliás o relatório do Conselho de Ministros, o teor da resolução do Conselho de Ministros explica o que contraria uma determinada narrativa que a Comissão tem vindo a ouvir, que diz que o enquadramento das contrapartidas celebrado em novembro de 2000 modelou de maneira férrea as decisões do 15º Governo. E, evidentemente, não é assim, porque houve ajustamentos ao enquadramento, houve alterações ao enquadramento, houve propostas adicionais em relação a essas, e de tudo isso dá contas a resolução do Conselho de Ministros, e, portanto, não está sujeito a interrogação sobre essa matéria por tudo aquilo que teve ocasião já de nos transmitir. A única coisa que gostava de perguntar é, tudo visto, tudo ponderado e com a distância já significativa em relação a esse período e considerando que, aliás, pediu admissão na sequência da mudança de governo, qual é o balanço que faz do seu mandato à frente daquela comissão com as perspectivas de então, e, portanto, sem a releitura resultante de eventos com os quais não teve absolutamente nada a ver e que ocorreram muito depois ou ao lado? Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pede-me uma opinião pessoal e eu dou-lhe, claro. Se tudo funcionasse bem, situação que é sempre uma hipótese, mas que é aquela em que temos que nos pôr, eu terei tendência a afirmar que é melhor as aquisições militares serem feitas sem contrapartidas do que com elas. Havendo contrapartidas, então a inserção dessa condicionante adicional tem que ser feita por inteiro. E, portanto, a definição daquilo que são as contrapartidas e todas as condições que subjazem à existência de contrapartidas têm que fazer parte integrante do contrato e da negociação com os vários candidatos à venda de material militar. Pelo menos no tempo em que eu estive, a situação era uma coisa que nem era assim, nem era assado. Porquê é que digo isto? Porque estou convencido que, quando há contrapartidas,
os potenciais vendedores tendem naturalmente a subir o preço. Mas, enfim, como digo, Sr. Deputado, é uma opinião minha. Uma vez que há contrapartidas, então a Comissão das Contrapartidas ou alguém deve estar presente na negociação final, para que, de facto, as coisas depois possam ter possam primeiro ser discutidas com quem sabe e possam ser postas as cláusulas de condicionamento e de penalização que sejam adequadas. Não sei se respondi completamente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado José Magalhães. Respondeu certamente e julgo que a história lhe deu razão, o que é reconfortante por todas as razões. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não tem mais perguntas, não é, Sr. Deputado José Magalhães? Muito obrigado. Portanto, normalmente passaremos a uma segunda ronda, havendo e querendo os Srs. Deputados ainda fazer perguntas. Pergunto, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila faz que não com a cabeça. O Sr. Deputado Jorge Machado tem perguntas para esta segunda ronda? Também não. O Sr. Deputado João Semedo. Idem. Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Proust, o Sr. Deputado Paulo Ribeiro também não. O Partido Socialista acabou de fazer as perguntas, portanto presumo que não tem mais perguntas para além daquelas que acabou de fazer, como é lógico, e portanto, Sr. Engenheiro, agradecer-lhe a sua presença em nome da Comissão, seguramente os esclarecimentos que trouxe a esta Comissão, a sua disponibilidade, e pronto, e fica o seu depoimento útil para os nossos trabalhos. Muito obrigado pelo tempo que lhe tomamos e pela sua presença. Srs. Deputados, eu vou só despedir-me do Sr. Engenheiro à porta da sala e depois continuamos para resolvermos as questões de intendência urgentes.